Bom, esse regime especial da indústria química, ele é uma luta que a própria indústria e os trabalhadores e sindicatos têm como plataforma defender a manutenção desses empregos. E como é que você defende a manutenção dos empregos? É com investimentos e buscando a participação do governo, do Estado, das empresas, principalmente, para poder desenvolver esse processo todo. E nós aqui do ramo químico e dos trabalhadores, na parte dos trabalhadores, fizemos uma parceria, principalmente com a Biquim, para buscar essa luta de uma maneira muito mais ampla. Qual que é essa luta ampla? É uma luta que nós precisamos desenvolver, e durante esse espaço de tempo que tivemos, para dialogar com o governo através dos nossos parlamentares. Porque é no parlamento que nós entendemos que precisamos fazer a nossa conversa de como os investimentos e principalmente precisamos garantir essas empresas no Brasil, né? Então, a primeira partida nossa do movimento sindical é entender a importância de se fazer essa luta juntos, né, vou dizer assim, para poder sensibilizar também os trabalhadores que têm um interesse, como diz a reportagem, né, o que acontece quando você perde os investimentos, os atrativos, que são bem além ainda só de investimentos, né? Tem que criar, por exemplo, ferramentas de capacitação, ferramentas de formação, né, dos trabalhadores. As empresas também precisam, para ter isso, ter investimentos para poder desenvolver as suas tecnologias que têm que ser aplicadas dentro das próprias indústrias, para poder acompanhar essa mudança tecnológica que vem, né? E se não se preparar para isso conjuntamente numa parceria, você não vai ter resultado, a fundamental do resultado é você manter a produção no país e também ganhar um espaço de produção para você exportar tecnologia, porque o Brasil ele tem capacidade para desenvolver os processos de uma parceria. Então, nós dos trabalhadores na parte dos sindicatos e da federação, nós estamos dialogando permanentemente para poder construir esse processo e também formar os dirigentes sindicais da importância do REIQ, né? André, queria ouvir você também sobre o REIQ. A indústria química, a gente percebe, tem um grande potencial no Brasil, né? O REIQ pode atrapalhar, o fim do REIQ pode atrapalhar esse processo de desenvolvimento? Bom, em primeiro lugar, boa noite, André, boa noite, Ayrton. O Ayrton e a Fiatquim foram parceiros importantes nessa batalha do regime especial da indústria química, que começou, como bem lembrado aqui na matéria, com uma medida provisória no ano ainda de 2021, fazendo um primeiro movimento de procura de extinção do regime especial e seguiu ao longo do ano de 2022, né, Ayrton, com uma segunda medida provisória, tentando extinguir novamente, né? Em 2021 nós conseguimos retardar num processo que criou uma redução gradual do REIQ em 4 anos, e agora em 2022, infelizmente, a gente teve o REIQ suspenso até o final do ano e temos aí a perspectiva dele ser retomado a partir de janeiro, desde que o governo federal decida regulamentar alguns dispositivos que foram previstos pelo Congresso Nacional nessa última discussão, né, na de 2022. Eu queria voltar rapidamente um pouquinho atrás no tempo, porque é importante para essa nossa discussão de tecnologia e de transições na indústria química, né? A gente viveu ao longo do tempo, ao longo das épocas, muitas transições na indústria química. E, em especial em meados dos anos 2000, 2008, até 2011, 12, nós vimos uma mudança na indústria química muito sensível no que diz respeito à fonte de matéria-prima. Nos Estados Unidos foi descoberto o shale gas, o processo de fracking e extração de gás de xisto, e isso fez com que a indústria química norte-americana tivesse custos muito mais competitivos do que o resto da indústria mundial, né? Esse gás é um gás barato, é um gás que gira em torno de $2,5, $3 o milhão de BTU, e lá em meados dos anos 2000, quando ele foi descoberto, causou uma mudança na estrutura de custos da indústria química muito sensível. O Brasil produz químicos fundamentalmente a partir da nafta petroquímica, que é uma derivada do óleo, não do gás, né? É uma matéria-prima derivada do óleo e não do gás.
e ela é mais cara normalmente que o gás. E ficou ainda mais cara comparativamente a esse gás norte-americano. O REIQ foi criado naquele momento para enfrentar essa situação de uma matéria-prima no Brasil mais cara do que a matéria-prima norte-americana. Para poder proteger a indústria química, né? Para poder proteger a indústria química dessa mudança drástica que aconteceu a partir da descoberta do gás de xisto nos Estados Unidos, né? E a ideia é que com a evolução do pré-sal, era e continua sendo, que com a evolução do pré-sal, da exploração do pré-sal no Brasil, né, Ayrton, a gente começasse a dispor também de um gás barato, né? E então o REIQ era um modelo, um incentivo para manter e proteger a indústria enquanto o Brasil avançava na descoberta de campos de gás. Gás barato, competitivo com o gás norte-americano, né? Do gás, por exemplo, surgem os fertilizantes nitrogenados, né? Amônia, ureia, só para citar um exemplo aqui. E o gás também, ele emite menos CO2, né? Para a gente falar em transição energética e menos emissões, Já né? que existe a grande preocupação também com o meio ambiente na indústria química. Exatamente. Bem lembrado. Então, o gás ele também utiliza outras tecnologias de processamento diferente do óleo, da nafta, né? Então, faz também evoluir o processo produtivo na indústria química. O que acontece? Foi implantado o REIQ, começamos a explorar o pré-sal, só que o Brasil priorizou a extração de petróleo. E até hoje utiliza o gás dos campos do pré-sal para ajudar na extração mais rápida do óleo. Isso, inclusive, tem problemas ambientais associados, né? Então, resumindo... Estou entendendo bem, então, utilizam o gás para extrair mais petróleo, esse gás poderia ser... Reinjeta o gás para o óleo sair mais rapidamente dos campos de produção. Esse gás fica lá embaixo, né? Fica no subsolo, não é bem utilizado, não vira riqueza, não vira matéria-prima para a petroquímica, né? Para polímeros, para fertilizantes, enfim, para uma infinidade de produtos aí que serve para toda a cadeia produtiva existente no mundo, né? Então, o REIQ era e é ainda para manter a indústria brasileira razoavelmente competitiva frente a esse cenário de mudança que aconteceu especialmente nos Estados Unidos. É preciso que a gente resolva essa situação, passe a utilizar um gás mais barato para poder aí sim ir fazendo uma transição para um outro modelo de incentivo e de estímulo ao desenvolvimento industrial no Brasil, que seja focado em fontes de matéria-prima renovável, que seja focado em fontes de energia renovável, que seja focado em bioprodutos, em bioinsumos, em especialidades químicas, né?